Olá, eu sou a professora Sheila Scalise e hoje eu vou falar sobre como pais e mães devem se comportar diante de um diagnóstico de autismo em seus filhos, ok? Estão preparados? Então vem comigo, vem! O nascimento dos nossos filhos. Como é gostoso poder falar sobre isso, né? Quando a gente fala de nascimento de filhos, a gente também fala de toda uma expectativa que nós, pais, mães, colocamos em cima daquela criança, né? Que muitas vezes foi totalmente planejado, outras vezes a gente foi pego de surpresa. No meu caso, meus filhos foram completamente planejados. Porém, eu planejei um e aí a mãe natureza me privilegiou com gêmeos univitelinos. Durante a gestação, eu sofri uma síndrome, a síndrome da transferência feto-fetal, onde um dos bebês absorvia mais sangue e o outro não. E aí, a prematuridade também foi algo que não teve como escapar. Meus filhos nasceram prematuros, tardios, mas prematuros, e o Benício, que é autista, ele nasceu com apenas 1,2 kg. Esses 1,2 kg, durante ali a UTI neonatal, foi sofrido para conseguir aí chegar num mínimo de 2 quilos para poder receber a alta da UTI neonatal. Mas no meio desse tempo todo, foram 44 dias de UTI neonatal, e dentre esses 44 dias, ele teve a famosa água nos pulmões, ele sofreu um derrame intracraniano, além do que, antes do parto, né, antes do nascimento, o Benício não havia recebido, ele era o bebê que não recebia o sangue completamente. Então o corpo e o cérebro dele, para poder ajudar aí a sobreviver, aprendeu a trabalhar de uma forma diferente, fazendo com que meu filho, o Benício, entrasse para o espectro do autismo. Bom, eu sabia, na verdade, como um instinto feminino, um instinto materno, né? Só mães podem dizer que tinha algo diferente no meu filho. Ainda dentro da incubadora, o Benício chorava, mesmo depois de mamar, ele ficava muito irritadiço, a gente tentava virar ele de lugar na incubadora, ele só aceitava um dos lados, então ele não aceitava, assim, a mudança de rotina logo dentro da incubadora. E eu já percebia que tinha algo ali diferenciado no meu filho, mas é claro que como eu poderia, nova na maternidade, né, mãe de primeira viagem, os médicos falavam que, mãe, imagina, fica despreocupada, ele é um bebezinho que vai aí passar pelos marcos infantis, fique tranquila, fique calma. Passado tudo isso, tá? O meu filho, Benício, autista, sempre demonstrou aí uma certa dificuldade nos marcos do desenvolvimento. Se você tiver alguma dúvida quais são os marcos do desenvolvimento infantil, você pode encontrar naquela caderneta de vacinação que o próprio hospital fornece com os marcos do desenvolvimento. Pode conversar com o pediatra e você pode encontrar várias tabelas pela internet aí afora, quais são os marcos do desenvolvimento de 0 anos a 3, 4, 5 anos de idade. E o Benício, ele não apresentava esses marcos do desenvolvimento dentro dos parâmetros. E para ajudar ainda na minha observação desses marcos do desenvolvimento, eu tinha o meu filho Lorenzo, que é neurotípico, que não tem autismo. Então, eu conseguia perceber que o Lorenzo já começava a engatinhar, ou sentar. Antes de engatinhar, ele já sentava, e o Benício não sentava, não tinha a estrutura muscular para conseguir sentar. Quando o Lorenzo já engatinhava, o Benício ainda não sentava. Então, todas essas diferenças dos marcos do desenvolvimento, além de eu ter os parâmetros divulgados nas mídias, divulgados na internet, eu tinha também o parâmetro do meu filho, que era neurotípico, que
é neurotipo, né? O Lorenzo. E é claro que não devemos fazer comparações entre os filhos, mas havia uma diferença muito grande entre o desenvolvimento físico e motor do Lorenzo com o desenvolvimento do Benício, autista. E é aí que tudo mudou, né? Então, foram arduamente aí acompanhamentos com neurologista, pediatra, e todos eles viravam para mim e falavam: mamãe, você está vendo pelo em ovo, né? Você é neurótica, não tem nada com isso. Então são as frases que a gente mais ouve aí, nós, mães e pais de filhos autistas, antes do diagnóstico, são as frases que mais a gente ouve. Ah, você não tem fé? Você não acredita que o seu filho aí possa ter uma condição boa? Você tá querendo que seu filho seja autista? Você tá querendo que seus filhos tenham algum transtorno? Então ouvir tudo isso é ainda mais sofrido. Então, para você que também tá ouvindo esse vídeo e não faz parte aí do hall de pais atípicos, né? Então, tente evitar essas frases na hora de conversar com um pai e uma mãe que tá com suspeita do que o filho seja autista, tá? E aí, tentando ser mais breve aí o máximo possível, quando eu ouvia tudo isso, eu percebia que no meu filho tinha algo diferente e eu insisti, até que começamos terapias, com terapia ocupacional e fono. Foi aí que ele começou a aprender a ter comandos no momento de fazer o contato visual, ele começou a melhorar a coordenação motora, ele também começou a fazer fisioterapia para começar a sentar, a andar. E foi aí com esses tratamentos que ele conseguiu sentar, aprender a ter olhar nos olhos. Claro que o compartilhamento de olhar é um pouquinho diferente de um neurotípico e entre um autista, né? Mas há hoje uma interação entre olhar de Benício com as outras pessoas. É mito dizer até que nunca o autista vai olhar nos olhos das pessoas na hora de se comunicar. Não é bem assim, gente. Cada autista tem o seu comportamento, tem as suas maneiras. É óbvio que existe aí 3 coisas que devem ser observadas e que fazem aí um diagnóstico para autismo, que é dificuldade na comunicação, na interação social e movimentos repetitivos. E o meu filho, ele tinha tudo isso, né? É claro que algumas coisas mais, outras menos, e era aí que havia necessidade de uma intervenção. Mais do que ter o diagnóstico, era ter intervenção para trabalhar com essas dificuldades e melhorar a qualidade de vida futura do meu filho. Foi aí então que eu resolvi levar o meu filho num psiquiatra especialista. E olha, eu vou dizer, foi um divisor de águas. Quando saiu o laudo do meu filho como autista, eu levei para pediatra, levei para o neurologista que acompanhava ele, e eu ainda tive que ouvir: mãe, esse diagnóstico não está certo, seu filho não tem nada, você tá maluca, né? E isso me doeu muito, porque eu sabia que meu filho era autista. Eu, como mãe, como instinto materno, eu sabia disso. Não só eu, como meu esposo. E aí, diante de tudo isso, foi fácil ter o diagnóstico? Não. Eu chorei quando eu tive o diagnóstico, o laudo ali, chorei. Eu chorei também quando eu ouvi de outros profissionais que eu tava maluca, que eu não tinha, que eu tava vendo pelo em ovo, e que eu tava neurótica, e que de outras pessoas eu ouvi até que eu não tinha fé, que isso ia ser curado, enfim, doía tudo, doía muito, eu chorei muito, mas mais do que a dor, pai e mãe que tem o diagnóstico do seu filho autista, preste muita atenção no que eu vou falar. Mesmo que você não tenha o diagnóstico ainda do seu filho, mas você suspeite, não é fácil, dói. Você vai chorar? Vai. Pode não chorar, mas pode sofrer. E eu quero te dizer uma coisa aqui: mais do que a dor, mais do que o sofrimento de receber um diagnóstico, é saber a importância de se tratar
ressaltar a importância de não desistir e de não acreditar que o seu filho pode chegar onde ele quiser chegar. E não devemos levar crenças limitantes. Ah, meu filho é autista, então ele nunca vai conseguir viver sozinho, ele sempre vai depender de mim. Não, pais e mães, acreditem nos seus filhos, acreditem no potencial. Não foquem no transtorno e nas dificuldades do seu filho. Foque naquelas habilidades incríveis que o seu filho tem, porque assim como qualquer outra pessoa, qualquer outro neurotípico, um autista também tem habilidades. Então foque nas habilidades do seu filho, acredite, não fique ali colocando o seu filho numa redoma, numa bolha. Ai, coitadinho, ai, tadinho, ele é autista, eu tenho que tomar esse devido cuidado. Não faça isso com seus filhos. Isso eu falo para filhos que são autistas ou que você tem suspeita de autismo e para filhos neurotípicos. Acredite no seu filho, acredite que ele vai conseguir conquistar o mundo, mas você precisa, como pai, como mãe, você precisa dar a vara, o anzol para o seu filho pescar e não o peixe já pescado. Ele precisa aprender a pescar. O seu filho precisa aprender a viver. Então dê as armas, os artifícios para o seu filho saber viver em sociedade, saber viver quando for adulto, né? Porque é muito difícil depois viver em sociedade se nunca aprendeu isso. E se você só dá tudo na mão pro seu filho, se você deixa ele fazer tudo o que ele quer e nunca diz não, porque tem medo dele entrar numa crise, ou ter medo, eu vou frustrar o meu filho. Gente, é necessário que os filhos aprendam a lidar com frustrações, sejam eles normais, que são os neurotípicos, e os autistas. Eles precisam saber ouvir não, precisam entender que viver em sociedade é saber viver controladamente, saber lidar com os seus próprios limites aí. Por isso, pai e mãe, acredite no seu filho, acredite no potencial, foque nesse potencial. E aí, você gostou disso? Falei só um pouquinho demais, eu acho, né? Bom, se você gostou, curta, compartilhe, juntos somos mais fortes. Vamos lutar por uma sociedade onde os pais possam e queiram acreditar em seus filhos. Infelizmente, estamos vivendo uma realidade em que os pais colocam os filhos numa redoma e deixam com que faça tudo por eles, né? E não podemos fazer tudo pelos nossos filhos. Devemos dar artifícios para que os nossos filhos aprendam a ser adultos no futuro. E para isso, eles precisam aprender a pescar, né? Como é que eles vão aprender a pescar se a gente nunca ensinou? Não é verdade? Então, beijo no seu coração. Juntos somos mais fortes. Tchau, tchau.